Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais exigiram que eu desse à minha irmã preferida os $30.000 que economizei para a faculdade para que ela comprasse um apartamento. Tenho 19 anos, sou homem e atualmente sou estudante universitário. Minha relação com minha família sempre foi um pouco tensa, principalmente por causa de como sou diferente deles. Trabalhei duro para conseguir o que tenho, mantendo boas notas e até conseguindo uma bolsa de estudos para a faculdade. Achei que meus esforços finalmente me renderiam algum respeito, mas não foi o caso. Meus pais sempre favoreceram minha irmã. Ela é mimada, egoísta e está acostumada a conseguir o que quer. Há muito tempo percebi que eles a veem como a filha de ouro, enquanto eu sou apenas o responsável, aquele que se espera que lide com as coisas sozinho. Sempre que ela faz algo errado, sou eu quem tem que arrumar tudo ou fazer sacrifícios por ela. Ao longo dos anos, consegui economizar $30.000 para a faculdade. Isso não foi fácil, ganhei a maior parte trabalhando em meio período e com bolsas de estudo. Esse dinheiro significa tudo para mim, é o meu bilhete para um futuro em que não dependo de ninguém. Mas, para meus pais, aparentemente era apenas mais um recurso para explorar quando minha irmã ficava sem dinheiro. Minha irmã Sarah tem 24 anos, mas você não saberia disso pelo jeito que ela age. Ela foi mimada durante toda a sua vida, sempre conseguindo o que queria sem levantar um dedo. Atualmente, ela está desempregada e já faz um tempo. Ela alega que está se descobrindo, mas, na verdade, só passa o tempo sem fazer nada. Apesar disso, decidiu que precisa de um novo apartamento, algo sofisticado em uma boa parte da cidade. Claro, ela não tem economias ou renda para pagar por isso. Uma noite, meus pais me chamaram para uma conversa e me disseram que Sarah havia encontrado o lugar perfeito, mas estava sem dinheiro para o depósito. Eles exigiram que eu entregasse toda a minha poupança universitária, os $30.000, para ajudá-la a garantir o apartamento. Fiquei chocado, eles não pediram, exigiram. E depois veio a bomba, se eu recusasse, disseram que poderia arrumar minhas coisas e ir embora. Deixaram claro que meu futuro era menos importante para eles do que garantir o conforto de Sarah. Eles não pararam por aí. Minha mãe puxou o velho argumento de a família vem em primeiro lugar e meu pai disse algo sobre como Sarah sempre esteve lá para mim, o que é uma completa mentira. Eles tentaram me manipular emocionalmente, dizendo que se eu fosse um bom irmão, faria isso sem hesitação. A manipulação emocional foi intensa. No início, eu nem conseguia falar, estava em choque, completamente pego de surpresa por sua demanda. Perguntei a eles como poderiam achar justo tirar tudo pelo que eu trabalhei e dar a Sarah, que não havia feito nada para se ajudar. Meu pai apenas deu de ombros e disse que era uma questão de manter a família unida. Minha mãe disse algo sobre como Sarah precisava mais desse apartamento do que eu precisava das minhas economias. Foi então que percebi que, não importava o que eu dissesse, eles não iriam ouvir. Eles não se importavam com o que era justo, apenas se importavam com Sarah. Nos dias seguintes, fiquei um desastre, constantemente ponderando minhas opções. Pensei em ceder, só para evitar ser expulso de casa, mas quanto mais eu pensava, mais percebia o quanto isso estava errado. Por que eu deveria sacrificar tudo pelo que trabalhei, só porque minha irmã não se dava ao trabalho de cuidar de si mesma? Mas, por outro lado, manter minha posição significava arriscar tudo. Eu não tinha para onde ir, se eles me expulsassem, eu estaria sozinho. Até considerei entrar em contato com alguns parentes distantes, mas sabia que não adiantaria, a maioria deles estava tão iludida pelo ato de Sarah quanto meus pais. Eu me sentia preso, como se não importasse o que eu escolhesse, iria perder algo importante. Finalmente, decidi que não iria deixar que me manipulassem. Comecei a pesquisar meus direitos legais. Sabia que, como adulto, eles não podiam simplesmente pegar meu dinheiro sem o meu consentimento. Também me certifiquei de proteger todos os meus documentos importantes, certidão de nascimento, passaporte, informações bancárias, caso as coisas piorassem. Até comecei a empacotar silenciosamente alguns dos meus objetos de valor e levá-los para a casa de um amigo, caso precisasse sair às pressas. Sabia que tinha que estar preparado para o pior cenário, ser expulso de casa sem ter para onde ir. Então, entrei em contato com o escritório de habitação da minha faculdade para ver se tinham algum alojamento de emergência disponível. Eles não tinham, mas me indicaram alguns recursos locais que poderiam ajudar. Não era muito, mas era alguma coisa. Quando finalmente confrontei meus pais, fui firme.
Disse-lhes que de jeito nenhum eu entregaria minhas economias e que, se eles realmente quisessem me expulsar por isso, eu estava pronto para sair. Meu pai ficou furioso, me acusando de ser egoísta e ingrato. Minha mãe começou a chorar, dizendo que não podia acreditar que eu estava disposto a destruir a família por um pouco de dinheiro. Se realmente era um pouco de dinheiro, por que eles não pagavam? Então Sarah, é claro, fez um escândalo. Gritou que eu estava arruinando a vida dela e que não me importava com sua felicidade. Meus pais apenas ficaram lá, me olhando com raiva, esperando que eu recuasse. Mas eu não recuei. Disse a eles que se quisessem que eu saísse, eu estaria fora até o final da semana. Os dias seguintes foram um inferno. Meus pais mal falavam comigo e, quando falavam, era apenas para jogar mais culpa sobre mim. Minha mãe me deu o tratamento do silêncio, enquanto meu pai recorria a fazer comentários sarcásticos sempre que eu estava na sala. Sarah se recusava até a me olhar, como se eu a tivesse traído pessoalmente. Continuaram com as ameaças e chantagem emocional, tentando me desgastar. Apesar do ambiente hostil, continuei me preparando para sair. Secretamente, transferi o resto dos meus objetos de valor para a casa do meu amigo e fiz arranjos para ficar com eles temporariamente, se necessário. Também entrei em contato com alguns outros amigos, contando-lhes o que estava acontecendo. Eles ofereceram seu apoio e até sugeriram que eu considerasse tomar medidas legais se as coisas piorassem. O ponto de ruptura veio uma manhã quando descobri que meus pais haviam tentado acessar minha conta bancária. Eles pensaram que poderiam simplesmente pegar o dinheiro e lidar com as consequências depois. Mas eu estava um passo à frente. Já havia esvaziado a conta e fechado a. Quando perceberam o que eu tinha feito, ficaram furiosos. Meu pai gritou comigo, me chamando de ingrato e dizendo que eu estava destruindo a família. Minha mãe apenas chorou e perguntou como eu poderia fazer isso com eles. Mas eu não recuei. Disse-lhes que eles haviam cruzado a linha e que eu estava cansado de ser o bode expiatório deles. Se queriam que eu saísse, eu sairia, mas não conseguiriam um centavo do meu dinheiro. Sabia que sair em silêncio só lhes permitiria manipular a história como quisessem, então decidi tomar o controle da narrativa. Publiquei um relato detalhado do que havia acontecido nas redes sociais. Incluí tudo, como tentaram me forçar a entregar minhas economias, as ameaças, a manipulação emocional. Até publiquei capturas de tela das mensagens de texto deles e o alerta bancário que mostrava suas tentativas de acessar minha conta. Para garantir que a mensagem chegasse, marquei não só meus pais e minha irmã, mas também alguns de seus amigos e familiares distantes. Queria que todos soubessem a verdade. A reação foi imediata e esmagadora. A maioria das pessoas estava do meu lado, oferecendo apoio e criticando o comportamento dos meus pais e de minha irmã. Alguns parentes distantes me contataram, chocados e decepcionados pelo que haviam descoberto. Eles não tinham ideia de que as coisas estavam tão ruins. Algumas pessoas, principalmente os amigos mais próximos dos meus pais, tentaram defendê-los, mas foram abafados pelas críticas. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse. Os colegas e amigos dos meus pais começaram a se distanciar deles, e a imagem cuidadosamente criada da família perfeita foi destruída. Minha mãe, que se orgulhava de sua posição social, se viu sendo excluída de seus círculos habituais. E Sarah perdeu a chance de conseguir o apartamento que tanto queria, e ninguém estava se apressando para lhe oferecer outro. Após o confronto, mudei-me para a casa de um amigo solidário. Não era o ideal, mas era melhor do que ficar naquele ambiente tóxico. Adaptar-se à independência foi difícil, mas também foi libertador. Finalmente, pude me concentrar nos meus estudos e no meu futuro, sem me preocupar constantemente com o que minha família tentaria me tirar a seguir. Meus pais não reagiram bem às consequências. Inundaram meu telefone com chamadas e mensagens, alternando entre ameaças e súplicas desesperadas para que eu apagasse a postagem e voltasse para casa. Até tentaram mudar a narrativa, afirmando que eu havia exagerado e que estavam apenas tentando ajudar Sarah em uma situação difícil. Mas, naquela altura, já era tarde demais, todos conheciam a verdade. Decidi manter uma postura de não contato estrita. Bloqueei-os em todas as plataformas e me certifiquei de que não poderiam me alcançar. Também procurei aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de obter uma ordem de restrição se não parassem. Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária. Não podia permitir que me arrastassem mais para baixo. Depois de tudo isso, alguns parentes que se haviam distanciado se aproximaram, oferecendo sua ajuda e expressando arrependimento por não terem se envolvido antes.
Minha universidade até me ofereceu ajuda financeira adicional após saber da minha situação, o que foi um grande alívio. Através de tudo isso, cresci muito. Estou mais confiante e autossuficiente do que nunca. Meu desempenho acadêmico melhorou agora que não estou mais constantemente estressado com minha família. Também fiz novos amigos e construí uma rede de apoio na qual realmente posso confiar. Olhando para o futuro, estou focado em alcançar a independência financeira completa. Também estou considerando seriamente cortar os laços com minha família para sempre. O ciclo de toxicidade já durou o suficiente, e estou comprometido a quebrá-lo. Não vai ser fácil, mas estou determinado a construir um futuro melhor para mim, um em que não esteja constantemente olhando por cima do ombro, esperando a próxima traição. Atualização 1. Já se passaram cerca de 3 meses desde que postei minha história original, e muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos pelo apoio e pelos conselhos, realmente me ajudaram a superar momentos difíceis. Depois de me mudar e tornar público o que aconteceu, as coisas ficaram bem loucas. Meus pais e Sarah não reagiram nada bem. Eles continuaram tentando me contatar, alternando entre ameaças enfurecidas e manipulação emocional. Mantive-me firme na minha regra de não contato, mas não foi fácil. Aproximadamente uma semana depois de sair de casa, minha mãe apareceu na casa do meu amigo, onde eu estava ficando. Não tenho ideia de como ela descobriu onde eu estava. Ela estava chorando e implorando para que eu voltasse para casa, dizendo que haviam cometido um erro e que queriam consertar as coisas. Quase senti pena dela, mas então ela começou a dizer que eu estava destruindo a família e que Sarah estava sofrendo por minha causa. Foi aí que soube que nada realmente havia mudado. Disse a ela que saísse ou eu chamaria a polícia. Ela foi embora, mas não antes de dizer que eu estava partindo seu coração. No dia seguinte, meu pai ligou para minha universidade, tentando obter informações sobre minhas aulas e horários. Felizmente, eu já havia falado com a administração sobre a minha situação, então não lhe deram nenhuma informação, mas fiquei apavorado ao perceber que ele estava tentando me rastrear dessa maneira. As coisas pioraram quando Sarah começou a aparecer nos lugares que eu frequentava, na biblioteca, na cafeteria perto do campus e até mesmo fora de algumas das minhas aulas. Ela tentou me encurralar, alternando entre gritar comigo por arruinar sua vida e me implorar para dar o dinheiro a ela. A situação ficou tão ruim que tive que mudar minhas rotinas e pedir amigos para me acompanharem entre as aulas. Cerca de um mês depois de sair de casa, recebi uma ligação da minha tia, irmã da minha mãe. Ela disse que queria se encontrar comigo e conversar. Eu estava hesitante, mas ela sempre foi gentil comigo, então concordei em me encontrar com ela em um lugar público. Quando cheguei lá, descobri que meus pais haviam armado tudo e estavam escondidos em uma mesa próxima, esperando para me ver. Senti-me tão traído. Saí imediatamente e bloqueei o número da minha tia também. A queda social continuou. Meus pais tentaram fazer controle de danos, postando sua própria versão dos fatos, alegando que eu era um filho problemático que havia roubado dinheiro deles e fugido. Algumas pessoas acreditaram neles, mas a maioria viu através da mentira. Foi difícil ver amigos da família e parentes distantes tomando partido, mas fiquei grato aos que me apoiaram. Sarah levou as coisas a outro nível. Ela começou uma campanha no GoFundMe, alegando que era vítima de abuso financeiro e que precisava de ajuda para escapar de uma situação familiar tóxica. Ela usou meu nome na campanha, distorcendo a história para parecer que eu era o abusador. Tive que contratar um advogado para retirar a campanha. Falando em advogados, meus pais ameaçaram tomar medidas legais contra mim. Alegaram que eu lhes devia dinheiro por terem me criado e que tinham direito às minhas economias. Era ridículo, mas me assustou o suficiente para procurar aconselhamento jurídico. O advogado me garantiu que eles não tinham caso, mas me aconselhou a continuar documentando tudo, por precaução. Cerca de 2 meses e meio depois de sair de casa, recebi um e-mail surpreendente de Jack, o ex-namorado de Sarah. Eles haviam terminado alguns meses antes de tudo isso acontecer, e eu sempre pensei que ele era um bom rapaz que se deixou levar pelo drama da minha família. Ele se desculpou por não ter entrado em contato antes e disse que queria que eu soubesse que me apoiava. Jack me contou algumas coisas sobre Sarah que me chocaram. Aparentemente, ela o havia traído durante todo o relacionamento deles, muitas vezes com rapazes que podiam lhe comprar presentes caros ou levá-la em viagens. Ele disse que ela sempre falava sobre como merecia um estilo de vida mais luxuoso e como era injusto que ela tivesse que trabalhar para conseguir alguma coisa. Isso me fez ver o comportamento dela sob uma nova luz. Também descobri por Jack que Sarah havia sido demitida de seu último emprego por roubo.
Meus pais encobriram, devolvendo o que ela havia roubado para evitar que a empresa apresentasse queixa. Fiquei furioso ao saber que eles haviam feito isso enquanto esperavam que eu entregasse minhas economias ganhas com tanto esforço. Cerca de 3 meses depois de sair de casa, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Acontece que era meu avô, o pai do meu pai. Nunca fomos próximos, ele morava em outro estado e só o víamos a cada poucos anos. Ele disse que havia ouvido o que aconteceu por um primo e que queria ouvir meu lado da história. No início, fui cauteloso, depois do que aconteceu com minha tia, mas à medida que conversávamos, percebi que ele estava genuinamente preocupado. Ele me contou que teve seus próprios problemas com meu pai ao longo dos anos e que não ficou surpreso com o que aconteceu. Ele se desculpou por não ter estado mais presente na minha vida e se ofereceu para me ajudar financeiramente, se eu precisasse. Fiquei tocado com sua oferta, mas disse a ele que queria seguir em frente por conta própria. Ele respeitou, mas disse que a oferta permaneceria se eu mudasse de ideia. Significou muito para mim saber que tinha alguém da família ao meu lado. A conversa com meu avô me deixou curioso sobre outros membros da família com quem perdi o contato. Entrei em contato com alguns primos por parte de mãe com quem sempre me dei bem. Uma delas, Megan, me contou que também teve seus próprios problemas com meus pais e Sarah ao longo dos anos. Megan me contou algo que me deixou extremamente irritado, já que eu não sabia disso enquanto morava com eles há alguns anos. Ela estava passando por um divórcio difícil e precisava de um lugar para ficar por algumas semanas. Meus pais inicialmente ofereceram a ela para ficar com eles, mas então Sarah reclamou que não queria Megan invadindo seu espaço. Meus pais expulsaram Megan depois de apenas 3 dias, deixando-a dormindo nos sofás dos amigos até que pudesse encontrar um apartamento. Eu não podia acreditar que eles fariam isso com a família, enquanto exigiam que eu entregasse tudo por Sarah. Enquanto tudo isso acontecia, eu ainda estava tentando resolver minha situação de moradia. Os pais do meu amigo foram gentis o suficiente para me deixar ficar com eles, mas sabia que não podia ser uma solução a longo prazo. Comecei a procurar um apartamento barato perto do campus, mas tudo estava fora do meu alcance financeiro. Alguns dias depois, encontrei uma das amigas de Sarah no supermercado. Ela tentou me manipular emocionalmente, dizendo que Sarah estava deprimida e que tudo era culpa minha. Perguntei se Sarah havia contado a ela toda a história. Ela admitiu que só conhecia a versão de Sarah. Contei a minha versão dos fatos e pude ver a dúvida aparecendo em sua expressão. Ela saiu confusa, e eu senti uma pequena satisfação. No dia seguinte, recebi uma ligação do banco. Alguém havia tentado acessar minha nova conta usando meu número de seguro social. O banco identificou isso como atividade suspeita e bloqueou. Imediatamente soube que tinham que ser meus pais. Registrei um boletim de ocorrência e comecei o processo de congelamento do meu crédito. Fiquei abalado ao ver até onde eles estavam dispostos a ir. Decidi que era hora de tomar medidas mais sérias. Voltei ao advogado com quem havia consultado antes e comecei o processo de obter uma ordem de restrição contra meus pais e Sarah. Era uma medida drástica, mas senti que não tinha outra escolha. No dia anterior à audiência para a ordem de restrição, recebi uma chamada frenética da minha mãe. Ela estava chorando, dizendo que havia ouvido sobre a audiência e implorando para que eu não seguisse adiante com isso. Ela disse que destruiria a família e arruinaria suas vidas. Eu disse a ela que eles deveriam ter pensado nisso antes de tentar me roubar e me assediar, e desliguei. A audiência em si foi intensa. Meus pais e Sarah apareceram com seu próprio advogado. Eles tentaram me pintar como um filho ingrato e problemático que estava se vingando de sua amorosa família. Mas eu tinha provas, as mensagens de texto, os e-mails, as postagens nas redes sociais, os registros bancários. O juiz viu através de sua atuação e concedeu a ordem de restrição. Depois da audiência, quando estava saindo do tribunal, Sarah tentou se aproximar de mim pela última vez. Ela parecia terrível, como se não tivesse dormido. Começou a dizer algo sobre como estava arrependida, mas então seu rosto se contorceu e ela cuspiu. Espero que você esteja feliz agora que destruiu nossas vidas. Uma amiga a levou embora. Foi a última vez que a vi. Também comecei a procurar um emprego de meio período para ajudar a cobrir minhas despesas de vida. É difícil equilibrar trabalho e estudos, mas é bom ser completamente independente. Não vou mentir, foram alguns meses difíceis. Há dias em que sinto falta de ter uma família, mesmo que fosse uma família disfuncional. Os feriados são especialmente difíceis. Então, é assim que as coisas estão agora.
Ainda estou processando tudo o que aconteceu, mas estou seguindo em frente. Atualização final. Já faz cerca de 1 ano desde a minha última atualização, e não posso acreditar o quanto tudo mudou. Quero agradecer a todos pelo contínuo apoio durante toda essa jornada. Seu encorajamento significou mais do que vocês imaginam. Depois da audiência para a ordem de restrição, as coisas ficaram tranquilas por um tempo. Achei que talvez minha família finalmente tivesse entendido a mensagem. Mas, como dizem, há sempre calma antes da tempestade. Há cerca de 3 meses, recebi uma chamada inesperada do meu tio, irmão do meu pai. Nunca fomos próximos, mas ele parecia genuinamente preocupado. Ele me contou que as coisas tinham saído de controle com meus pais e Sarah. Aparentemente, Sarah havia se envolvido com algumas pessoas suspeitas e devia muito dinheiro a elas. Meus pais, em sua infinita sabedoria, haviam feito um segundo empréstimo hipotecário na casa para tentar pagar as dívidas dela, mas não foi suficiente. Uma noite, essas pessoas a quem Sarah devia dinheiro apareceram na casa dos meus pais. As coisas ficaram feias. Meu tio não tinha todos os detalhes, mas disse que a polícia estava envolvida e que meu pai acabou no hospital com um braço quebrado. Aqui é onde fica realmente complicado. Meus pais, apesar de tudo, ainda estão tentando proteger Sarah. Eles disseram à polícia que foi apenas um assalto aleatório, mas a verdade se espalhou pela família sobre o que realmente aconteceu. Alguns dias depois da ligação do meu tio, comecei a receber mensagens dos meus pais novamente. Desbloqueei-os porque, afinal de contas, ainda são meus pais. Grande erro. Eles estavam implorando para que eu voltasse para casa, dizendo que precisavam da minha ajuda. Até tentaram me fazer sentir culpado, dizendo que, se eu tivesse dado dinheiro a eles quando pediram, nada disso teria acontecido. Vocês acreditam nisso? Eles ainda estão tentando fazer parecer que a culpa é minha de alguma forma. Ignorei as mensagens deles. Também consegui economizar o suficiente para me mudar da casa do meu amigo para um apartamento melhor em um prédio mais seguro. Fica um pouco mais longe do campus, mas vale a pena pela paz de espírito. Mas então Sarah apareceu no meu apartamento, ignorando a ordem de restrição. Não faço ideia de como ela descobriu onde eu morava, já que eu havia me mudado recentemente. Ela estava um desastre, chorando, implorando por dinheiro, dizendo que estava em perigo. Eu disse a ela para sair ou eu chamaria a polícia. Ela gritou que eu estava matando-a e que, se algo acontecesse com ela, seria minha culpa. Foi horrível. Liguei para o meu advogado logo depois disso, e estamos no processo de estender a ordem de restrição para incluir meu endereço atual. Também tive que informar meu senhorio e vizinhos sobre a situação, caso Sarah ou meus pais tentem algo. Além de todo esse drama, descobri através de outros membros da família que meus pais têm contado a todos que fui eu quem colocou Sarah em apuros. Eles estão afirmando que fui eu quem a apresentou a essas pessoas suspeitas e que também devo dinheiro a elas. Isso é um completo absurdo, mas alguns parentes estão acreditando. Tive que bloquear várias pessoas nas redes sociais por causa das mensagens de ódio que estava recebendo. Apesar de tudo isso, fiz alguns grandes amigos durante o último ano. Eles se tornaram uma espécie de família escolhida para mim. Até estamos planejando uma celebração juntos. Quanto às últimas atualizações sobre meus pais e Sarah, ouvi dizer que estão enfrentando uma execução hipotecária na casa. Parte de mim se sente mal por eles, mas uma parte maior sabe que eles trouxeram isso para si mesmos. Não posso deixar de pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se apenas tivessem respeitado meus limites e me tratado com justiça. Então, é assim que as coisas estão agora. Obrigado a todos novamente pelo apoio durante toda essa jornada. Não poderia ter feito isso sem vocês. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.